uma reviravolta. Vem aqui comigo, então. Preciso do trabalho, eu tô desempregada. Não esqueça de falar do Pix. O Pix. Fala negócio do Pix. Ó. Não esqueça de falar do Pix. O Pix. Fala negócio do Pix. Ó. Nunca teve tanto dinheiro para a cultura nesse país como teve agora depois da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Nunca teve tanto dinheiro, inclusive para as prefeituras. Quanto é que você recebeu de cultura em Camaçari? Vamos ver se você sabe. 400 milhões no PAC em Camaçari. Não foi 400 milhões, foi menos. Por que o carro do povo não é tão do povo quanto eles falam pra gente, meu querido Emílio Surita? Complicou, porque o cara pegava em grana, ele pegava o dinheiro. Tinha um voucher. Tinha um voucher, o cara pegava o dinheiro e fazia o que queria. O que ele mais precisa. Isso aí. Só que aí o que acontece? Quando inventaram o gás, você precisa pegar o gás na distribuição que o governo diz pra você. Aí você tem que pegar o bujão e levar nas costas. Isso, é exatamente isso. Você entendeu? É um bujãozinho. Um bujão nas costas. Sabe aquele bujão que eles levantam? Aquele é de isopor. Foi não aquele? Sim, não é aquele, é o 13 quilos. É aquele 13 quilos aquele bem pesado. Que é pesadão. Então, as pessoas estão putas da vida. Lógico. Foi um tiro no pé do governo. Aliás, como tudo, né? Os próprios senadores aliados, Perval Pereira, depois reclama da comunicação, né? Pois é, exatamente. Realmente o presidente Lula tem uma capacidade de dizer coisas inconvenientes em momentos cruciais, que é impressionante. No mesmo dia em que ele mandou a mensagem sobre o Jorge Messias, que está difícil, levou 4 meses para ter ambiente para enviar, ele disse uma frase dessas que só pode irritar os senadores. É muito complicado, né? Nesse caso do Master, o inacreditável vai sendo substituído pelo inaceitável, né? Além do Alexandre de Moraes, agora também o ministro Dias Toffoli voou nas asas do Air Master. Tem um jurista famoso, Fabíola, chama-se Potter Stewart. Ele atuou como juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos e pronunciou num julgamento uma frase que se tornou célebre. Não sei definir obscenidade, mas eu a reconheço quando vejo. E mesmo quem não entende de despudor, sabe reconhecer a pornografia quando vê. E magistrado do Supremo que voa em aeronave de mafioso que tinha um banco, isso é uma obscenidade que nenhuma toga consegue esconder. O presidente fez um cálculo, eu apurei mais a mesma coisa que o Valdo, que ele teve uma conversa com o Alcolumbre nos últimos dias, um pouco antes de anunciar o nome, que ele disse que iria enviar a indicação para o Senado. O Alcolumbre teria dito, olha, talvez você não tenha os votos e não sei o quê. O presidente falou, vou tentar, vou arriscar. E tem 2 cálculos aí. Um é esse que a gente colocou no blog, que é o seguinte, já que você precisa mandar, porque a opção seria simplesmente não mandar, deixar essa vaga aberta, o que representaria uma desmoralização para o presidente Lula. Ele não consegue nem enviar um nome de candidato a ministro do Supremo, então quer dizer que ele não consegue mais nada nessa altura do campeonato. Então, isso foi uma avaliação que pesou. A outra avaliação foi a seguinte, se não mandar agora, quanto mais perto da eleição chegar, vai ser pior, né? A ideia é tentar correr com essa indicação, tentar calibrar com a campanha que eles estão fazendo, você mesmo descreveu aí com viagens e visitas aos senadores, com uma ajuda preciosa do ministro do Supremo, André Mendonça, que está envolvidíssimo nessa campanha, e tentar conseguir que isso seja votado entre abril e maio. A nossa André Sadi também deu uma apuração que combina com essa, mostrando que os ministros do Supremo também estão engajados nessa campanha, depois da resistência que houve, porque muitos queriam o Pacheco, assim como o Alcolumbre, inclusive e especialmente o ministro Alexandre de Moraes, também desistiram, porque acham que quanto mais tempo demorar, isso pode acabar, essa indicação e essa votação podem acabar sendo atrasados e acabar perdendo o timing da eleição. Por quê? Aí vem essa coisa da fala do Lula, que eu acho importante a gente colocar em contexto. O presidente Lula está muito preocupado com a bandeira do impeachment de ministros do Supremo virar uma pauta prioritária na eleição. E a gente sabe que os senadores são os únicos que podem aprovar o impeachment de ministros do Supremo. Diante dessa crise que nós estamos vendo hoje no STF, não é pouca coisa. Então, quando o presidente Lula fala que os senadores pensam que é Deus, ele está se referindo a isso, né? São os únicos que podem derrubar o ministro do Supremo. Se o ministro do Supremo já pensa que é Deus, imagina o senador que está acima do ministro do Supremo. E aí, qual é o lance? Ele precisa focar nessa eleição, na eleição de uma bancada
forte ou competitiva no Senado, porque o que se anuncia agora nessa eleição, quando o Senado vai renovar 2/3 das suas vagas, é justamente uma campanha ferrenha em que candidatos que vão pela direita, oferecendo ao eleitor a bandeira do impeachment do ministro do Supremo, devem ter bastante chance. Então, o presidente Lula também está preocupado com isso. A questão aqui, né, a gente viu, as foram feitas, inclusive comentamos, de maio a outubro, se não me engano, né, quer dizer, exatamente no período mais crítico do Banco Master em relação ao Banco Central, quando a liquidação estava sendo conversada, quando a possível venda para o BRB estava sendo tratada, pensada e pensada, e também quando o contrato da esposa do Moraes estava mais ativo, mais em vigor, mais necessário, que esses voos foram feitos. Então, isso já é, vamos dizer assim, um certo batom na gola, vamos dizer. Esse é um primeiro ponto. E aí, essas notas, né, essas notas são muito curiosas, porque, primeiro, a nota do Moraes é falsa a reportagem. Bom, até ontem, reportagens que eram falsas nem precisavam ser sobre o Moraes, sobre qualquer um dentro do Brasil, contanto, claro, que fossem feitas por uma imprensa que não era amigável a ele, as pessoas todas, os jornalistas todos, eram enfiados no porão do inquérito das fake news. Até ontem. Agora, os jornais dizem que o ministro estava num voo com um bandido ou num voo de um avião a jato de um bandido, e ele fala que é falso e nada acontece. E tá tudo certo. E ninguém vai pra inquérito de fake news, não acontece nada, é só um debate público. Agora ele acredita no debate público. Agora não tem ataque à instituição, atacar o ministro não é mais ruim pra democracia, nada mais é visto dessa forma pelo Moraes. Alexandre de Moraes de novo no Jornal Nacional, mas não como herói da República, como ele acha que é, mas como o vilão. E tudo porque ele acha que é mais esperto que todo mundo, ou que todo mundo é burro para acreditar nas suas notinhas, negando provas e fatos que estão aparecendo dia após dia contra ele e sua esposa. O caso agora todo mundo sabe qual é. Apareceram provas de que ele viajou ao menos 8 vezes em jatinho do Vorcaro. O G1 deu. Moraes viajou em jatos de empresa de Daniel Vorcaro pelo menos 8 vezes no ano passado, mas ele preferiu enfrentar toda a imprensa e negar com nota, ou melhor, com notinha. Gabinete do ministro negou de novo, né? Já é a 4ª, 5ª, 6ª vez que ele nega provas que ele tenha viajado em jatos do empresário. Escritório de Viviane de Moraes informa que contrata serviços de táxi aéreo e que os valores eram compensados em honorários advocatícios. Opa, então ele negou que viajou no jatinho do empresário, mas o escritório da sua esposa confirmou que eles viajaram no jato, mas que foi o escritório que contratou compensando honorários advocatícios. Faltou combinarem as narrativas, né? O gabinete do ministro negou que ele viajou no jato, mas o escritório da sua esposa confirmou que viajaram no jato e que abateram honorários ainda. Essa foi boa, se atrapalharam feio na narrativa. Mas o Jornal Nacional não deixou barato. Como pode fazer uma notinha e dizer que nós, Globo, estamos mentindo? Veio a conta. Ontem à noite, o Jornal Nacional arrebentou com a notinha do Alexandre de Moraes e jogou provas na tela e mostrou para todo o Brasil as provas que Alexandre de Moraes voou, ao menos, isso que ficou provado, 8 vezes no avião do Vorcaro. Segundo a reportagem, os voos foram identificados a partir dos cruzamentos de 3 bancos de dados. O primeiro é o da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e contém os nomes de todas as pessoas que foram registradas nas listas de embarque do terminal executivo do aeroporto de Brasília. O segundo é o registro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Comando da Aeronáutica. O terceiro foi uma consulta aos donos das aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro, mantido pela ANAC. Os dados indicam que dos 8 voos identificados, 7 foram em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo da qual Daniel Vorcaro era sócio através do Fundo Patrimonial Blue. A única exceção, afirma a matéria, é um voo realizado em agosto de 2025, em que foi utilizado um Falcon 2000 que pertence à empresa FSW SPE, que não tem autorização para táxi aéreo. Segundo o jornal, o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é um dos donos da aeronave. Ainda segundo a reportagem, as viagens ocorreram entre maio e outubro de 2025. Enquanto Alexandre de Moraes condenava Bolsonaro e Felipe Martins com base na delação do Mauro Cid. A farsa da trama golpista não tem 1/10 das provas que estão aparecendo contra Alexandre de Moraes.
Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirmou que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. O escritório Bassi de Moraes afirmou que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation. Disse ainda que em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation, em que viajaram integrantes do escritório, no entanto, estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. O que não teria nenhum problema, né? Qual o problema se o escritório tivesse contratado um avião e Daniel Vorcaro estivesse junto? Vejam, eles estão tão desesperados, querendo fugir de tudo, que estão negando praticamente contato da advogada com o cliente. Olha a nota do escritório da esposa do Moraes. Nós contratamos o avião do Vorcaro, mas ele não estava junto. Mas espera, ele é cliente do escritório. Qual o problema se ele estivesse junto no voo com a sua advogada? O problema é que se ele estivesse junto, estaria junto com o Moraes, porque há provas da ANAC que Moraes estava nesses voos. Olha que confusão que virou isso daqui, a ponto da advogada ter que negar contato com o próprio cliente, que pagou 129 milhões de reais para dizer tê-la como advogada. Além disso, afirma a nota, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. Então, voou no avião do Vorcaro, né? Meu Deus do céu, faltou o escritório conversar com o gabinete. Eu acho que hoje vai dar problema no grupo de WhatsApp deles, hein? Por que vocês não se falaram? Como que vocês dão uma nota, uma contradizendo a outra? Foi engraçado, mas é porque mentira tem perna curta. E pensar que Felipe Martins foi condenado por uma minuta que não existe e com a delação do Mauro Cid, que não tem um documento. É essa gente que diz ter salvado a democracia. O inquérito das fake news vai mostrar os seus dentes ainda mais. Sob a lógica de ser um instrumento de proteção dos ministros do Supremo. Porque tudo cabe ali dentro. Você vai abrindo investigações ali dentro, que não deve, coisas que talvez devessem ser investigadas, que sim deveriam ser investigadas, mas que você não consegue entender por que estão no Supremo. Porque entram na lógica do inquérito xandônico de que tudo é ataque ao Supremo. Então cria-se uma investigação dentro do inquérito que é poroso, que é elástico, que tem objeto cambiante, para investigar essas coisas, inclusive atividade jornalística. Eu já disse aqui e repito. Veja o que aconteceu com o Luiz Pablo lá no Maranhão. Mandado de busca e apreensão contra si numa investigação aberta dentro do inquérito das fake news, porque ele, fazendo jornalismo, mas Luiz Pablo isso e aquilo, eu não conheço. Estou falando sobre a matéria específica jornalística que ele fez. Flávio Dino não poderia se defender. Não tinha como se defender. Não tem palavras para justificar. O uso de veículos para fins estatais do Judiciário do Maranhão, expressamente para esses fins, o uso, a sessão informal, sem registro, de veículo do Judiciário maranhense para o uso do ministro dos seus familiares. É uma irregularidade. Dino não gostou, reclamou, parou dentro do inquérito das fake news e mandar de busca e apreensão contra o cara por fazer jornalismo. Se Mônica Bergamo não fosse da Folha de São Paulo, se eu não fosse do Estadão, estou me colocando só para... não estou me dando grandeza, não, só para registrar. Se a Malu Gaspar, se a Mônica Bergamo escrevessem as suas reportagens, as suas apurações num blog, lá do interior, blog pessoal, será que já não tinha um busca e apreensão contra si? Eu diria que sim. Um conjunto de movimento intimidatório aqui. Eu não fiquei sabendo disso aqui, não. Isso que é verdade? Os deputados do PT pediram HC para os presos por crime hediondo após a sanção do Lula? Meu Deus do céu. Do Lula, da lei que fortalece. Não, eu vi que eles pediram o HC dos presos por causa da prisão, eu não sei nem como nomear, se é temporária, humanitária, do Bolsonaro. Eles querem estender isso para estupradores e homicidas e tudo. Isso daí, sim. O PSOL, não sei se foi o PT ou se foi o PSOL ainda. A gente não tem cruzada, né? Então.
Essa cruzada, se eu tivesse saberia grande como resolver esse analogia, petista. como se tivesse grande analogia. A analogia que devia ter sido feita, né, quando colocaram lá a suspeição toda para anular toda a Lava Jato, que a gente sabe o que o Sérgio Moro fez, mas o Sérgio Moro foi acusado de suspeição por estar como ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, certo? E agora que o Fábio Shor está no gabinete do Alexandre de Moraes? Não é semelhante? Não cabe a suspeição e a nulidade do processo inteiro? Isso sim, é a mesma analogia. Agora é sobre a Miriam É Leitão. o Roberto, né? De novo aí. A Mirka Leitoa parece a demente Roscoff explicando os 30% de 30%, ou então, atrás de uma bola sempre tem um cão, e atrás de um cão, uma criança. Viva o Hospício Nacional, saudando a mandioca com vento ensacado, 1º de abril de 2026. É isso aí. Ninguém tem saudade da Dilma, né? A gente era feliz e não sabia. Eu tenho saudade só dela falando, mas não dela na presidência. Sandro Rinaldo, boa tarde a todos. Tem o Flávio ganhando a eleição, vocês acham que o PT vai aceitar e entregar a faixa? Obrigado por tudo, acompanho o Terça desde 2017. Obrigado, Sandro. Bem, tomara que a gente tenha essa questão para analisar, né? Porque ainda não é uma questão, ainda é algo. O Flávio ganhando a eleição, se eles não aceitarem, eles vão dizer, eles vão inventar, vão desvirtuar, a gente vai chegar lá. E assim, estamos lutando pela vitória, mas aqui a gente não vende ilusões para vocês, não. Exato. Caso a vitória ocorra, o PT foi oficialmente abandonado por globalistas, vai ter que virar um troço pró-terrorismo mesmo. E aí eu digo a vocês, qual é o cenário da vitória do Flávio? O cenário da vitória do Flávio é o Brasil entrando no Shield of Americas. Tá? Significa que o Brasil estará ao lado de Argentina, Chile e Estados Unidos para combater narcotraficante em toda a América Latina. Esse é o cenário 2. Cenário 3 vai ser a ajuda de Israel para correr atrás de terrorista dentro do território nacional brasileiro, com o apoio do Paraguai, com o apoio do Chile, com o apoio da Argentina. Esse é o cenário 4. O que vai restar para o PT é dizer que nem conhece os terroristas. Ou começar a explodir tudo e todos ao lado dos terroristas. Tercio non dato. Ou uma coisa ou outra. Ou eles vão dizer que nunca viram terrorista na vida deles, que eles nem gostam. Eles vão ter que esquecer aquela foto do Alckmin ao lado de todos os terroristas. Todos estão mortos, só o Alckmin está vivo. Ou eles vão começar a atacar e matar todo mundo no Brasil. Óbvio, matar, que eu digo assim, vão querer matar várias pessoas no Brasil. Então assim, apertem os cintos. Não é brincadeira. Isso não é discurso alarmista, não. O Flávio ganhando, conseguindo implementar o que o Bukele fez com os narcotraficantes lá em El Salvador, e eu sei que o Flávio esteve com o Eduardo lá. Eu não estou falando inside information. Isso aqui não é o Alan ouviu do fulano, do ciclano. Não. O Flávio esteve com o Eduardo em El Salvador. A Júlia teve agora. Pouco tempo atrás. Júlia Zanato. Eu tô falando de gente que trabalha, tô falando de gente que vai passear. Eu estive lá na primeira vez que o Eduardo foi, estive com ele pela Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional. E corroborando aqui o Alan, nós estamos vendo, já num momento propício, Flávio Bolsonaro na frente em todas as pesquisas. A gente contesta as pesquisas, a gente faz aquela grande análise. Bolsa de aposta internacional, por tudo que a ilusão do governo Lula propagou e tudo que se espera de um governo que seja conservador, sim, conservar nossas tradições, nossos valores. Agora, não se engane. Eles têm todos os recursos, eles estão com a máquina, eles não se importam, como o Bolsonaro fez, de deixar o Brasil para o brasileiro, sempre ali na continuidade, lógico, porque o Bolsonaro esperava vencer as eleições e dar continuidade ao seu exemplo, ali, no vermelho, o Brasil no azul, dando lucro, as estatais dando lucro, baixando os índices de criminalidade. Então, o governo Lula já anunciou que vai gastar 400 bilhões de onde não tem, estourando o Brasil. Você acha que é pelo interesse público? Não, é pelo voto. Então a gente já está jogando contra quem? Tem toda a máquina, que utiliza a máquina para a corrupção, que não se importa de austeridade e eficiência, não, é gastar para o pleito eleitoral. Eles têm a justiça do lado deles, ou seja, a gente está jogando no campo deles com o juiz contra a gente. Então a gente tem que estar atento e chegar muito à frente, mostrando todos esses pontos que estão acontecendo no ano eleitoral. Esses escândalos anteriores e os de agora, do INSS, do Banco Master, vai vir delação por aí, tem que vir decretação de prisão do filho do Lula, por muito menos ali, com invenções, eles prendem qualquer pessoa, ali o filho do Lula é o sócio oculto, recebia mesada para o esquema de roubar os idosos e os pensionistas, está foragido.
na Espanha. Esse foragido por desvio, por corrupção, por lavagem de dinheiro, por organização criminosa. Não é contra a liberdade, pela liberdade de expressão, por uma invenção de golpe, não. Desvio que esse pessoal faz, rouba do dinheiro brasileiro. Então, a gente tem um ano difícil para a gente vencer bem essas eleições. E o João, confere aí no grupo se teve mais assinantes enquanto isso, Ramage, por favor. João Canali, manter a Alckmin foi a renovação do acordo com os globalistas? A velha mídia vai parar de melhorar? Eu acho que foi um acordão com os globalistas, sim. Até mesmo porque um dos primeiros vídeos do regime Lula foi com Bill Gates. Não sei se você lembra disso, Paulinha. Os primeiros Verdade, vídeos. bem lembrado. Bill Gates. Uhum. Eu denunciei isso na época, no dia que aconteceu. Você consegue ler, Paulinha? Que eu tô quase ficando sem voz já. Eu leio aqui também. Consigo, sim. Vai lá. Ledice, Y6R, boa tarde. Se ocorrer alguma ação dos Estados Unidos no período eleitoral, o governo pode usar desse argumento para declarar alguma medida autoritária? O PT pode tudo, né? A gente não tem muito como saber, mas não vão bater de... Eu acho, aí o Ramage até pode analisar melhor, mas eu acho que eles não terão respaldo para bater de frente com o poderio norte-americano, né? Eu tô contigo, Paulo. Eles vão querer inventar, criar a narrativa. O próprio Lula fala disso, né? Falou do Bolsonaro, temos que criar narrativa com o Bolsonaro. Estava ensinando Maduro em determinado momento. Você tem que criar narrativas, ou seja, falsear mentiras. Então, eles começam a criar para, em determinado momento, tentar fazer as nulidades chegarem. Agora, nesse momento, que todos esses escândalos, tanto do lulopetismo como do STF, estão aparecendo e Flávio Bolsonaro despontando, é a tempestade perfeita contra eles. Por quê? O governo americano já está vendo ali. Eles precisam do Brasil como aliado. Ele pode ter qualquer tipo de aliado. Agora, um corrupto que é anti-americano, é anti-civilização ocidental, que joga ali contra... Você fazer comércio com China é uma coisa. Você fazer comércio para a dominação chinesa é outra completamente diferente. Então, esse apoio que teve de administração Biden e o USAID dando suporte, financiando, não tem mais. Então, inventar nulidades vai ficar cada vez mais difícil. Por isso que a gente está atento. Por isso que eles querem regulamentar as redes sociais, para que a mídia independente não fale a verdade, não propague a verdade. Sim. De novo. De novo. Alan, você disse sobre a estética terceiro-mundista, deve ser o que você disse sobre a estética terceiro-mundista, é muito real. Você visita a Europa e os Estados Unidos e fica encantado como as coisas são arrumadas. É o fenômeno do vídeo do Bukele arrumando El Salvador, estética reflete o espírito. Eu ia falar aqui, nesse momento, de como o Bukele, né, solucionando a questão de segurança por meio da alteração política, agora ele está conseguindo, num país mais seguro. Está certo que o cenário em El Salvador, o território é muito inferior. Mas isso não quer dizer que você não possa trazer aquele exemplo para diversos pontos. E é aí que o federalismo funciona. O federalismo às inversas no Brasil, tudo na União, nada nos municípios, é o contrário nos Estados Unidos. Mas o Bukele está fazendo isso mesmo. Aí aparecem as imagens, você já viu, Alan? Aparecem as imagens ali, como a rua era, como ela está se colocando. E essa... a visão dos fios, né, da fiação, você vê por todo o Brasil, fiação exposta, aquela loucura. Na Europa, como a gente fala, está cheio de problema, mas a infraestrutura está lá. A maioria das cidades, as fiações são subterrâneas. Já foi em Santiago, no Chile? Já fui. Então, Chile? É Chile. Uhum. Só não é nosso vizinho, não faz fronteira com o Brasil por causa de uma cordilheira enorme. América do Sul. Mas é a América do Sul e é nosso vizinho. Eu fui no Chile e cadê os postes? Você não via, tá tudo subterrâneo. Você sabe de onde o Chile compra carros? Sabe? Não. Brasil. Sabe onde é mais barato comprar um Dodge? No Chile. Sabe onde é mais barato comprar um Fiat, um Ford, que é feito no Brasil? No Chile. Não, isso a gente sabe. Porque claro, os tributos no Brasil é o dobro de um carro. O seu carro fica o dobro. É 100% ali, é 50% de tributos que joga para a população. Então, o carro poderia ser a metade do seu preço no Brasil. Então, um carro que é feito no Brasil é vendido no exterior, feito no Brasil, por um valor inferior do que você compra no Brasil. Ó, eu peguei aqui um site aqui agora aleatório, tá? Paulinha, abre qualquer site de venda de carro no Brasil aí. Qualquer um, por favor. Me dá o nome de um carro aí no Brasil. Qualquer um, abre qualquer um aí para mim. Eu vou mostrar para vocês. Carro zero? Zero usado, qualquer site de carro. Bota aí, Chevrolet. Deve ter esse carro no Brasil. Tem carro no Chile que nem tem, né?
Tem aqui, garanto o seu Chevrolet. Onix. Qual Chevrolet? Onix. Fala uma Onix. marca aí. Onix, deixa eu ver Onix se tem aqui. Chevrolet? É. Deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu botar aqui. Vamos botar novo, não usado não, vamos botar novo. Chevrolet. Vamos lá. Todos os modelos. Deixa eu ver aqui. Tem o Captiva no Brasil? Tem. Quer dizer, não Então, sei se está sendo fabricado ainda. Captiva. Não, eu acho que não está mais sendo fabricado. Tá, Onix. Onix Sedan ou Onix normal? Onix. Qual que Tem você tá os vendo aí? dois. Tá, eu vou ver o Onix normal. Aí botei aqui no site Chile Autos. Quanto que tá esse carro aí? Quanto que tá esse carro aí no Brasil? O Onix Zero tá por 89 mil. Pois é, no Chile. Mas o Zero, o básico, eu acho que não deve vir nem tapete no negócio, né? 89 mil. Então, sabe qual é o preço do carro no Chile? Bota na tela aí, produção. Aí, ó. 9 mil dólares. Olha aí. Bota aí uns 50 mil, 50 e pouco mil. Que loucura. Reais. Quanto que você viu aí o preço? 89 mil. Então, esse carro aqui é feito no Brasil. No Chile, a metade do preço. Esse aí. No Chile, a metade do preço. Aqui, ó, Santiago, no Chile. Tá aqui, ó. Site do Chile. O carro certamente é feito no Brasil. Eu peguei aqui agora, aleatório, tá? O carro certamente é feito no Brasil. Fabricado, que eu quero dizer, né? Montado, né? E no Chile você paga metade do preço. Durma com esse barulho. Tá? Com todo o custo de transporte. Exatamente. Porque o frete para um carro deve ser bem caro, né? É um documento oficial do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, exclusivamente sobre o Brasil. E em um dos casos, o relatório diz que o regime brasileiro chegou a enviar ordens para plataformas como o X, mandando derrubar postagens que elogiavam o presidente Donald Trump e criticavam Joe Biden e a USAID. Sim, meus amigos, o Brasil, através do governo Lula, tinha uma representante nesse evento para discutir como eles podem te censurar ainda mais. Eles dizem o seguinte: as ordens do ministro Moraes direcionadas à família Bolsonaro parecem ter caráter punitivo. Bom, ontem eu falava no meu X sobre como uma parte fundamental desse trabalho que Eduardo e eu estamos fazendo aqui nos Estados Unidos é trazer luz aos atos clandestinos do regime brasileiro. Nesse ano especificamente, nós precisamos dar mais atenção ainda, uma atenção mais especial à censura que eu abordei no primeiro bloco e à tentativa do STF de manipular o resultado das eleições brasileiras através também desse tipo de mecanismo. E eu avisei ontem, que hoje nós daríamos mais um passo importante nesse processo de trazer luz aos atos clandestinos. E que a gente entenderia a extensão da perseguição a Eduardo Bolsonaro e a tentativa do judiciário em desequilibrar o jogo político contra o Flávio Bolsonaro. Como sempre, a gente sempre tem, né, os negacionistas, é tic-tac, 72 horas, por aí vai. É isso que, no entanto, 24 horas depois aconteceu exatamente como eu disse que aconteceria, com um novo relatório, dessa vez do poderosíssimo Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos. E não fui eu que dei a notícia, não. Vejam o que disse o Metrópolis, que recebeu, através de mim, esse documento com exclusividade. Bota o vídeo do Metrópolis, por favor. É um relatório do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos que fala especificamente sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil. O relatório classifica várias decisões do ministro Alexandre de Moraes como censura, alerta que essas ações podem ter efeito nas eleições brasileiras e mostra ordens de Moraes para derrubadas de contas em redes sociais a nível global. O relatório foi obtido pelo jornalista Paulo Figueiredo junto a fontes no Congresso dos Estados Unidos. Sobre as eleições brasileiras, o documento elaborado pelos congressistas americanos diz que as ações de Moraes podem levantar suspeitas sobre o pleito. Abre aspas. Mas Paulo Figueiredo, você deu notícia para o Metrópolis, para a coluna da Andresa Matais, para o Sampancha, não sei o quê. O timing dessas ordens de censura que impedem a família Bolsonaro de se manifestar livremente na internet, nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira, pode levantar questionamentos sobre a lisura do próximo pleito presidencial. Essas preocupações são ampliadas pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter emitido ordens de censura semelhantes contra conteúdos negativos sobre o candidato Lula durante a eleição de 2022, que terminou decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos percentuais. Fecha aspas. O relatório também mostra decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes enviadas a Big Techs norte-americanas.
Os congressistas denunciam que o juiz da Suprema Corte brasileira ordenou bloqueio global de perfis em redes sociais. Nessa decisão de 2020, Moraes determina que o Facebook exclua 16 perfis a nível global. Moraes ordenou a remoção de diversas contas e canais relacionados a Bruna Yubi, o Monark, em 24 plataformas, incluindo TikTok, YouTube, Apple e Rumble. O relatório relembra que na época das ordens, Monark morava na Flórida. Então, essas tentativas de remover sua conta representariam uma ameaça direta à liberdade de expressão de cidadãos que estão nos Estados Unidos. O documento conclui que os direitos de expressão dos americanos nunca devem ser restringidos por autoridades governamentais estrangeiras que buscam silenciar a dissidência além de suas fronteiras, e que esses ataques à liberdade de expressão representam uma ameaça clara e crescente aos direitos constitucionais dos americanos. Abre aspas. O comitê continuará a realizar a supervisão e a desenvolver soluções legislativas para proteger a primeira emenda das ameaças de censura estrangeira. Fecha aspas. O Metrópolis apurou que cópias desse material foram enviadas ao Departamento de Estado e à Casa Branca. Para saber mais, fique no Paulo Figueiredo Show, porque a gente teve acesso, obviamente, ao documento na íntegra, e o título é Ataque... Não fui eu que usei esse... Ataque à liberdade de expressão no exterior. O caso do Brasil, parte 3. Esse é um documento oficial do comitê, vocês estão vendo aí na tela, é um documento oficial do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, exclusivamente sobre o Brasil, e o Sampaio já trouxe algumas afirmações, né? Para além do que eles já citaram, eu separei alguns trechos do documento original que certamente merecem atenção de vocês. Em um dos casos, o relatório diz que o regime brasileiro chegou a enviar ordens para plataformas como o X, mandando derrubar postagens que elogiavam o presidente Donald Trump e criticavam Joe Biden e o USAID. Porque o usuário que publicou o post fez referência às estranhezas eleitorais do Brasil em 2022, dizendo que tudo isso ocorreu com a ajuda do Biden e do USAID. Ora, como confessou o próprio Luiz Roberto Barroso e como disse abertamente Flávio Bolsonaro no palco do CIPEC. E aí vocês começam a entender por que certas coisas estão sendo ditas. Quando eu falo para vocês que nada no discurso do Flávio foi acidental, entendam. O texto traz também uma descoberta que até então eu não tinha visto ninguém comentar. Vocês sabiam que em 24 de setembro de 2025 a Universidade de Stanford realizou um evento chamado Compliance and Enforcement in Rapidly Evolving Landscape, que reuniu autoridades estrangeiras dos países que construíram o que eles chamaram de uma crescente regime global de censura, incluindo o Brasil. Sim, meus amigos, o Brasil, através do governo Lula, tinha uma representante nesse evento para discutir como eles podem te censurar ainda mais. A representante foi Mariana Ferreira Tielli, vice-cônsul do Brasil em São Francisco. E aí que é engraçado, porque eu cheguei lá no Congresso para uma reunião com eles, para a gente debater os dados e tal, e o que eles tinham. Aí eu sento na mesa de reunião e eles falam assim, você conhece Mariana Ferreira? Aí eu falei, conheço, claro. Mariana Ferreira, conheço, claro. Mariana Ferreira foi minha diretora de jornalismo na Jovem Pan. E hoje acho que ela está no SBT Brasil, mas foi minha diretora de jornalismo na Jovem Pan. Foi uma ótima diretora comigo, não tenho nenhuma reclamação, nunca interferiu uma vírgula no que eu falasse. Aí a reportagem, pois é, ela estava lá na reunião sobre censura na universidade. Eu falei assim, a Mariana, a Mari? Não era outra Mariana Ferreira, essa era Mariana Ferreira Tielli, que é vice-cônsul do Brasil, que estava lá, e tinham várias, aquele Julian Eamon Grant, a comissária de e-safety da Austrália, Gerard Graff, enviado sênior da União Europeia para assuntos digitais, Julia Geniletti, responsável pelas políticas do famigerado Digital Service Act, Jonathan Porter, assessor econômico sênior do Office of Communication do Reino Unido. Ora, pega aí, Brasil, Austrália, União Europeia e Reino Unido. Coincidentemente, os países, ou o bloco de países, que mais contribuíram para o complexo industrial da censura exposto pelo governo Trump. E sabe o que os americanos disseram sobre o objetivo desse evento? Eu vou ler aqui para vocês no relatório. O propósito ostensivo do evento era reunir formuladores de política pública, acadêmicos e experientes especialistas do Vale do Silício para discutir o estado da conformidade da fiscalização das regulamentações existentes relacionadas à confiança na segurança online. Na realidade, essa mesa redonda reuniu autoridades estrangeiras que visaram diretamente minar a liberdade de expressão americana e representam uma séria ameaça à primeira emenda. Reparem no que está sendo dito no relatório. Nós estamos descobrindo que o Brasil, no governo Lula, participou de um evento nos Estados Unidos cujo intuito era cercear a liberdade de expressão
no mundo, não só no Brasil, como no Reino Unido, na Austrália, etc. Influenciando, inclusive, os Estados Unidos. E aí a gente começa a entrar no terreno. Flávio Bolsonaro quer uma interferência americana. Olha o governo Lula mandando gente para interferir nas nossas eleições através da censura, porque essa é a pauta significativa, a parte eleitoral. Há poucos anos ninguém sabia o que acontecia no Brasil. Ninguém fazia ideia do que ocorreu nas eleições de 2022, da censura que a direita sofreu, e como é que aquela eleição completamente foi parcial em favor do Lula. Ninguém tinha acesso às ordens secretas do Alexandre, até que este mesmo comitê, que foi o comitê dos Twitter Files, começou a divulgar as ordens dos Alexandres, as ordens alexandrinas. E o que os congressistas dizem nesse relatório? Aspas. O irmão mais velho de Eduardo Bolsonaro, Flávio, é um dos principais candidatos à eleição no Brasil, com pesquisas mostrando que ele e o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, estão virtualmente empatados às vésperas das eleições de outubro de 2026. Diz o relatório, não sou eu. As ordens de censura e o lawfare promovidos pelo ministro Moraes contra a família Bolsonaro e os seus apoiadores podem prejudicar significativamente a sua capacidade de se manifestar online sobre temas de importância pública nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira. Não só isso demonstra o que eu sempre disse aqui no programa, que os americanos estão sim de olhos nas pesquisas eleitorais e no cenário brasileiro, que a falta de engajamento prejudicou inclusive muito a manutenção da Lei Magnitsky. O Nicolas ficou muito chateado quando a gente falou isso, mas é verdade. Mas demonstra que os americanos estão bem conscientes do que está acontecendo. Que as ordens ilegais do Alexandre contra a família Bolsonaro e seus apoiadores podem sim prejudicar a capacidade da gente se manifestar e do Flávio se manifestar online sobre os temas mais importantes do Brasil. E a gente viu isso em 2022. Quando era proibido falar que o Lula era abortista, amigo do Maduro, com ligação com o tráfico de drogas. E isso, evidentemente, tem um impacto eleitoral. Sem contar a maquininha. Isso não tem nada a ver com maquininha. Isso torna a eleição desleal. Ter punitivo. Somadas às ordens de censura dirigidas àqueles que criticaram ao Supremo Tribunal Federal, essas medidas levantam preocupações de que, olha essa parte, o ministro Moraes esteja usando ordens judiciais para atingir os seus oponentes políticos. Continua o relatório. Essas preocupações são reforçadas pelo fato de que o ministro Moraes esteve entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram pelo recebimento da denúncia criminal apresentada contra Eduardo Bolsonaro, colocando em julgamento, ele é o relator, por sua atuação nos Estados Unidos em defesa da liberdade de expressão e das eleições no Brasil. Essa preocupação, em novembro de 2025, ocorreu ao mesmo tempo que o ministro Moraes expedia ordens às plataformas de redes sociais para obter informações pessoais sobre Eduardo Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Que o Alexandre tinha dado ordens às plataformas para darem dados pessoais do Eduardo? O relatório continua. Essas ordens e processos podem ser mais do que simples ações retaliatórias por parte do ministro. Elas podem ter, prestem atenção nessa parte, estas ações podem ter implicações para as próximas eleições do Brasil. Embora Eduardo Bolsonaro atualmente resida nos Estados Unidos para defender o seu pai e evitar uma perseguição politizada no Brasil, seu irmão mais velho, Flávio Bolsonaro, é um dos principais candidatos às eleições presidenciais. E aí entra aquele trecho que eu disse. Faz um momento dessas ordens de censura contra a família Bolsonaro, que impedem a família de se manifestar livremente online nos meses que antecedem a eleição brasileira presidencial, pode levantar questionamentos sobre a lisura. O Congresso dos Estados Unidos está dizendo o seguinte: a máquina de censura do Alexandre de Moraes pode levantar questionamentos sobre a lisura da próxima eleição presidencial no Brasil. Eles continuam. Essas preocupações são ampliadas pelo fato de que o STF expediu ordens de censuras semelhantes contra conteúdo negativo contra o Lula durante a eleição de 2022, que acabou sendo decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos. Essa é a parte mais importante. As ordens do Alexandre sobre o Jair, o Eduardo, o Flávio, não são ordens legais, são ordens punitivas para prejudicar adversários políticos. E isso pode ter implicações para as eleições de 2026. O que o Flávio pediu no seu discurso no CPEC?
que queria liberdade para o povo se expressar e queria eleições limpas. O que 5 dias depois o relatório do Congresso dos Estados Unidos diz? Que há um perigo das nossas eleições não serem limpas e nós não temos liberdade de expressão, como não tivemos em 2022. O Flávio e o Lula estão empatados na pesquisa, e aí você vai lá e impede o Flávio, ou o grupo político dele, o próprio Jair Bolsonaro, o maior fenômeno das redes sociais do Brasil, está proibido de usar redes sociais. Proíbe de manifestar sobre diversos assuntos que podem favorecer e prejudicar o Lula. Que eleição livre é essa? Eu repito, a gente já viu isso em 2022. Qual era a diferença? A diferença é que em 2022 o Congresso americano não sabia nem que o Brasil existia. Pelo contrário, em 2022 o Congresso era de maioria democrata e o Congresso estava aprovando resolução para que nós não questionássemos o processo eleitoral. 4 anos depois, 180 graus. E você pode me perguntar o seguinte, mas o que vai acontecer agora? É simples, você precisa entender as coisas para não gerar expectativa que não é baseada na realidade. Antes da gente chegar a Magnitsky, o que a gente teve que fazer? Foram várias audiências públicas, foram reuniões privadas, foram inúmeros relatórios, essa é a parte 3, foram correções de texto, checagem de referência, tem uma burocracia e bastidores que não tem como explicar. Então, tudo que nós fazemos precisa passar pela produção de documentos que oficializam a situação. Agora, a situação do Brasil deixa de ser uma opinião do Paulo Figueiredo e passa a ser uma opinião do Departamento de Estado e do Congresso dos Estados Unidos. Então não é um relatório que vai prender o Alexandre de Moraes, mas vai produzir os documentos oficiais reconhecendo a situação para que a partir disso os diferentes órgãos tenham capacidade e legitimidade para tomar as decisões. Existem impactos imediatos, né? O primeiro deles é que a ditadura brasileira não consegue mais se esconder. E eu digo isso aqui, Alexandre, eu ainda não tenho condições de te prender ou de te impeachment. Eu ainda não tenho essa capacidade. Mas eu tenho, graças a Deus, a capacidade de fazer com que todos os seus sigilos de ordens clandestinas sejam expostos para todo mundo. É melhor hoje, Alexandre, você emitir ordens abertas ao público. Porque as suas ordens clandestinas, eu vou trabalhar para que todas sejam expostas. Não gostei, é um absurdo. Você pode me xingar no plenário, você já fez. Você pode mandar o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos operar com você. Você já mandou quantos pedidos de cooperação? 4? Pelo que eu li no jornal, 4? Vai mandar o 5º agora? Você pode fazer isso. Reclama com o Trump. Pede pro Joesley reclamar com o Trump. Pro Lula. Pede pro Lula ligar pro Trump e reclamar. Esse Paulo Figueiredo fica expondo as minhas ordens, isso é um absurdo. O fato é que hoje todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu não preciso mais explicar. Antigamente eu ficava assim, tendo que explicar quem era, quem, não sei o que, babá. Hoje eu chego nas reuniões e as pessoas já falam do Alexandre. Aquele careca com a cara de vilão de filme, né? Ora, você não consegue combater um problema que você não sabe que existe. E hoje, o mundo já sabe que existe. E quando o mundo já sabe que existe, por exemplo, um outro efeito difícil às vezes das pessoas entenderem. Todos os processos de asilo, inclusive os que a gente faz na Imigrex, todos os processos de proteção de pessoas, por exemplo, contra a lista da Interpol, todos os processos envolvendo, por exemplo, no caso do Eduardo agora, todos os processos são de documentos. Se o Alexandre hoje quiser emitir uma ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro e colocar o nome dele na Interpol, o Eduardo tem documentação oficial do Congresso dos Estados Unidos para dizer que ele está sofrendo uma perseguição política.